A gente começa então hoje falando sobre o instinto social, tá bom? Então você que tem alguma dúvida aí, alguma pista que é ou o instinto social dominante ou o instinto social reprimido, né, menos desenvolvido, a aula hoje é para você, porque para você se transformar, a primeira coisa que precisa ser feita de fato é conhecer, né? Tem que vir para a consciência, tem que entender o porquê que você faz o que você faz. E é muito interessante, na semana passada a gente estava falando sobre o instinto de autopreservação, né? E é muito interessante porque o instinto, ele é um impulso para a gente fazer o que a gente faz, né? Então ele é um impulso, simplesmente, assim, muitas das coisas que você faz, muito dos problemas de relacionamento que você tem, muito dos conflitos, né, de trabalho ou de vida pessoal, ou das suas angústias, sabe, das suas insatisfações, isso eu não consegui ainda, né, muito disso se dá por causa do impulso, do instinto, e também muitas das realizações, né. Enfim, se você é instinto autopreservação, com certeza você vai ter um certo orgulho de planejar sua carreira, de planejar sua vida, de ter ali um olhar diferenciado e cuidadoso para o dinheiro, sabe? Então isso é um impulso que o instinto autopreservação dá. O gostoso de saber essas coisas é porque o que é impulso natural, você coloca luz e dá gás e vai-se embora, não tem muito o que fazer, sabe? Igual aquele menino lá que tá na escola com um problema em matemática e a mãe coloca no Kumon de matemática. Ele vai ser sempre mais ou menos. Mas para aquela pessoa que aquilo é natural e se você colocar um reforço naquilo, aí ele explode. Então isso é bom de saber dos instintos, sabe? Porque o que é natural seu, você pode dar gás mesmo, né? Então, naturalmente, para o instinto autopreservação, organização, cuidado, zelo, a questão da segurança financeira, a questão do olhar para a alimentação, né? Tudo isso é uma coisa muito natural. E é claro que você vai cuidar do excesso disso, tá bom? Por quê? A gente atua muito através dos medos dos instintos, né? E aí o medo do instinto autopreservação, sem sombra de dúvida, é a escassez e vulnerabilidade, tá? Então eu vou ficar vulnerável aqui a perder o emprego, eu vou ficar vulnerável a ter um problema de saúde, sabe? Então ele vai ter medo, né? Ele vai ter medo dessas vulnerabilidades e ele vai ter um problema com escassez, então ele vai guardar. É o pessoal lá no começo do ano passado que ficou estocando papel higiênico, né? Então, sabendo disso, como é que eu reverto isso? Como é que eu trago isso para uma certa normalidade? Talvez o caminho seja esse, tá bom? Bom, o medo então do autopreservação é, de fato, escassez e uma vulnerabilidade das coisas mais básicas de sobrevivência, como saúde, como dinheiro, como as questões mais, né, de relacionamentos mais íntimos, tá? Patrimônio, tudo isso é um desafio muito grande para o autopreservação. Mas isso foi o medo, né? Isso foi o instinto da semana passada. Hoje a gente vai falar do instinto social. Qual que é o grande medo do instinto social? O grande medo do instinto social, de fato, é abandono e isolamento, tá? Luiz, então eu sou instinto social. Calma, gente. Nós somos os 3 instintos. Nós temos os 3 instintos sempre operando, né, em nós. De fato, o que vai acontecer é que um dos instintos vai predominar e a gente vem para a vida mais ou menos assim, olha. Deixa eu só fazer um parênteses aqui antes. Se você entende que esse assunto é um assunto relevante para a sua vida e para a vida das pessoas que são especiais para você, pega o aviãozinho e manda aí para umas 4, 5 pessoas que você acha que vai... Eliana, seja bem-vinda, que bom que você está aqui. Que vai se beneficiar com essa sabedoria, combinado? Outra coisa, tomem nota, tá? Tomem nota porque o nosso próximo curso começa em dezembro e a gente está com uma ação especial que nem era para eu falar hoje, mas acho que o Antônio não está aqui, depois ele briga comigo amanhã. A gente está com uma ação especial para fazer um preço promocional para as pessoas que estão acompanhando todas as aulas. E eu vou saber quem está acompanhando todas as aulas através do quanto você teve de absorção de conhecimento. Agora os instintos sexuais até se mexeram na cadeira, porque são competitivos, né? E os sociais vão gostar de saber o que aprenderam. Então, pega ali Eliana, você falou beijo, eu falei, pega ali um beijo. Beijo, viu? Que bom que você está aqui. Pega ali uma caneta e um papel e vá anotando as coisas importantes, porque você vai precisar disso para fazer o seu ingresso de maneira especial na nossa turma de dezembro, tá bom? Mas eu estava dizendo para vocês que instinto social vai ter um medo fundamental do abandono e do isolamento, né? O que significa isso? Gente, medo do abandono é um medo fundamental do ser humano. Se a gente for falar a verdade, é isso, tá bom?
Mas se a gente for falar do instinto social, ele tem isso meio que impregnado, ele tem isso meio que norteando as próprias decisões, tá bom? Ele tem isso meio que mandando nele, né? A gente acha que a gente tem um domínio sobre as nossas ações, mas é meio que mentira isso, né? Quando vê, já foi, quando vê, né, o instinto dominou e resolveu aquela situação. Eu me lembro de uma vez, estava numa mesa de negociação e eram dois sócios, né? Um social predominante e o outro social reprimido. Daqui a pouco você vai entender o que é ser um social predominante e um social reprimido. Mas assim, eram dois sócios, né? E eles estavam fazendo uma negociação, tentando vender um produto para dois clientes, né? Eram dois clientes, dois irmãos, donos de uma mesma empresa, e esses sócios vendendo o produto. O social reprimido começou a ficar com raiva no meio da negociação, né? Porque, enfim, negociação de compra e venda, os compradores, né, os potenciais compradores queriam saber, né, detalhes daquele produto, de como é que seria entregue, enfim, detalhes normais, né? O social reprimido, né, menos desenvolvido, olhou para aquela situação e falou assim, ó, quer saber de uma coisa? Vamos combinar assim, nem você compra, nem eu vendo. Pega seu caminho de volta para casa. Não, e detalhe que ele tinha andado uns 500 quilômetros para estar lá naquela negociação, né? E pessoal, pega seu caminho de volta para casa e, sabe, eu não preciso vender para você, você não precisa do meu produto, todos nós ficamos felizes assim, cada um para um canto, né? O social predominante, né, sócio desse vendedor social reprimido, falou assim, calma, 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 ninguém sai daqui sem assinar esse contrato, né? Falou brincando assim, abaixou um pouco o clima tenso, e começou a conduzir aquela reunião e, de fato, eles fecharam, fizeram negócio durante alguns anos, inclusive. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, gente. O social dominante... Mi, boa noite, seja bem-vinda. O social dominante, ele sabe o que o outro quer. Ele sabe. Às vezes aquele cliente pentelho, aquele cliente que está ali te colocando na parede, ele está com medo. E o que o social dominante vai entender nesse momento? Ele vai ler o ambiente, né? Ele vai entender a dor, o medo, as necessidades do outro. Coisa que o social reprimido vai ter dificuldade. Esse sócio que era o social reprimido, que mandou os clientes embora, né? Vamos embora daqui, tá muito chata essa negociação. Muito bom tecnicamente, sabe? Muito competente, muito reconhecido no mercado, mas o lidar com as pessoas com uma dificuldade grande, simplesmente porque ele não entende, né? Não conseguiu ler naquele momento, mas eu estou apresentando aqui para o cara, o A mais B é C, por que ele ainda está com dúvida, né? Mas aquela dúvida estava representando outras coisas que o social dominante captou no ar. Isso é o que a gente chama, né? É o que é chamado, assim, para falar uma expressão bonita, de inteligência contextual. Né? Ele entendeu que aquela dúvida não era só uma dúvida, né, de técnica do produto, era um anseio que o cliente tinha. E o social dominante, ele capta isso no ar, sabe? Então tá, pra quem é da comunidade 963, vocês vão receber o roteiro, tá? Como eu sou uma professora que precisa de roteiro, vamos seguir o nosso roteiro pra gente começar a conversar. Mas vocês já captaram aí como é que é o social, né? O instinto social vende. Tá? Todos são vendedores? Não, nada no Enneagrama é todos, tá? Eu brinco lá com os alunos que não faz essas perguntas que ganha mouse na cabeça, né? Então não tem nada a ver com isso, mas assim, eles vendem ideias, né? É gostoso escutar o social dominante, porque geralmente eles têm uma fala gostosa, geralmente eles são atraentes nesse sentido, assim, de captar a atenção dos outros, desde pequenininho trabalhando para isso, né? Então eles têm um encantamento quando estão com as pessoas, tá bom? Por incrível que pareça, o instinto social dominante pode ter uma certa preguicinha de gente, tá? Então, algumas pessoas conhecem o Enneagrama e falam, eu acho que eu sou social porque eu vivo em grupos, eu vivo em pessoas, nas minhas festas de aniversário tem 200 pessoas e olha, pode ser que não tenha nada a ver com isso, tá? Pode ser que o instinto social, ele seja introspectivo, tímido na dele, prefere trabalhar sozinho, mas o instinto social vai aflorar na maneira assim, eu estou fazendo algo grandioso, mesmo que eu seja uma parte isolada do todo, tá bom? Então, é isso que você vai entender aqui agora. Então, eu vou seguir o roteiro, tá bom? Primeira coisa que nós vamos entender aqui do instinto social. Ele consegue ver o indivíduo, ele consegue ler o indivíduo.
e ver o funcionamento dele, né? Para usar uma palavra feia assim, mas ele consegue ver aquele indivíduo com todas as suas características no grupo, tá? É muito interessante você entender que para o instinto social, a questão da liderança, ela é uma coisa meio que fluida, porque ele entra no ambiente e fala, nossa, Maria é excelente comunicadora e precisa balancear com um pouco do fulano de tal que é muito sistemático. Então vamos colocar os dois para um ajudar o outro nas suas deficiências e tudo. Ele tem uma facilidade que muitas vezes isso pode ser um jogo de xadrez, né? Então fulano, quantas vezes em empresas, né, falando um pouco de empresa, quantas vezes a gente vê isso, né? Um cara que é muito bom no que ele faz, aí ele é promovido para uma outra coisa, ou às vezes para um cargo de coordenação, e você meio que perde, né, essa pessoa, você meio que perde as qualidades dessa pessoa. Então o instinto social, quando ele é líder em uma empresa, ele tem facilidade em ver isso, tá? E muitas vezes eles deixam suas necessidades de lado de tanto que eles olham para isso, né? O quanto que fulano tem de habilidade, porque o pano de fundo disso é mais ou menos assim: eu quero ter uma importância no meu grupo, tá? Eu quero ter uma importância no grupo onde eu estou inserido, então o meu impulso é de relacionamento e conexão. E eu vou precisar das pessoas todas meio que trabalhando no seu melhor para que eu consiga fazer esse grupo prosperar, esse grupo florescer. Vocês conseguem entender nesse momento que muitas vezes o instinto social, ele nem sabe no que ele é bom ou ruim, que ele foi se especializando no que os outros são bons e ruins, né? Então muitas vezes aquela coisa da síndrome do impostor, né? Porque todo mundo valoriza ele e de fato ele tem um impulso para vir para a vida, ele tem um monte de coisa que ele sabe que vai fazer diferença, mas às vezes ele olha para si e fala assim, nossa, será que eu consigo fazer alguma coisa mesmo? Porque a vida dele é olhar para as pecinhas que estão ali, né, para as pessoas que estão ali e fazer elas conectarem de uma maneira mais positiva, mais próspera possível, tá bom? Então vamos lá. Gente, vamos aqui comigo então para a gente acompanhar. Você imagina essa pessoa que tem o medo do abandono e o medo de ficar isolado, o medo de ser esquecido, de ser rejeitado e o impulso do relacionamento e da conexão. Então, muitas vezes, para o instinto social, o que importa de verdade é como as pessoas estão o vendo, né? E por isso ele pode ser um camaleão, né? Então, como é que eu vou me portar num estádio de futebol, né, lá numa arquibancada, como é que eu vou me portar num lugar sofisticado? E ele faz essa mudança de 0 a 100 em 2 segundos, sabe? Ele tem facilidade. Quem é autopreservação predominante olha para essa cena e fala, meu Deus, é falso. Meu Deus, é duas caras, né? Porque o autopreservação, sobretudo se ele tiver o social reprimido, ele vai ter dificuldade de fazer isso, né? E uma dica para você saber o seu reprimido é olhar para um social predominante, né? Olhar para o instinto predominante e aquele instinto te incomodou, dá uma olhada se não é o seu reprimido, tá bom? Então, quem é autopreservação, por exemplo, quem é instinto social reprimido, vai olhar para uma pessoa que consegue conversar em vários meios, né, em vários locais, que muda muito o jeito de falar, que muda muito o posicionamento. Aí quem é social reprimido olha para isso e fala, nossa, duas caras, né? Bajulador, como é que chama? Puxa saco, né? Já tem gente se identificando ali. Então é isso, sabe? É uma das dicas para a gente ver se esse é o nosso instinto reprimido, mas ele vai ter muita busca de meio que ser aplaudido pelos outros. Eu me lembro de um instinto social falando assim, Luísa, eu tinha até uma dúvida se eu era social ou não, porque as interações sociais me deixam esgotados, né? Eu constantemente estou em processos de grupo, dizia ele, né? Eu constantemente estou em grupos, estou participando de várias coisas, e no grupo, geralmente eu tenho papel importante, mas depois que eu saio, eu fico mal.
sabe? E aí ele contando que depois do Eneagrama, quem é da Escola 963 tem até esse depoimento lá gravado, tá bom? É o depoimento do Léo, vocês sabem de quem que eu tô falando. E aí percebam que lá, especificamente, ele tá falando do instinto social. E ele fala, depois do Eneagrama, o que eu entendi? Eu entendi que, assim, eu tava num grupo, né, sei lá, vamos imaginar, 12 pessoas. E aí, num grupinho, ele tentava entender o que era importante para aquele grupinho. E depois ele ia para um outro grupo, o que é importante para esse grupo, né? Será que é ser mais grosseiro? Será que é falar de política? Será que é falar do dia a dia? Será que é não falar de política? Entende? E aí ele vai, com muita facilidade, se adaptando. A adaptação é uma das palavras-chave para o instinto social, tá? Dominante. Agora, mesmo eles, que desde criança têm essa coisa da adaptação muito forte, mesmo eles vão se cansar dessa adaptação constante. E por isso é muito comum eu escutar assim, Luísa, eu sou social, tenho certeza absoluta, mas eu adoro ficar sozinho. Tudo bem, entende? Porque tem também uma satisfação em estar sozinho, o instinto social não tá junto o tempo todo, né? Não é assim. E tem um cansaço de estar no grupo. Porque quem não é social dominante está no grupo. O que rolar, rolou. O social dominante tem que ter destaque neste grupo. Ele precisa ajudar o outro para ajudar o grupo inteiro ter resultado. Vocês estão conseguindo? Eu espero que vocês tenham levado a sério a questão da caneta e do papel no início da nossa aula, porque vai ser um ingresso para você entrar na nossa turma de dezembro de maneira diferenciada, tá? Pega a dica, que nem era para eu falar, que o pessoal vai me xingar depois. Vocês estão conseguindo entender a força que o medo, a força que o medo traz? O impulso é de conexão, é de pertencimento, é de relacionamento. Ele é do relacionamento, tá bom? Só que o medo é do abandono, né? Então, claro, a pessoa tem 30 anos, não é que ele vai ser abandonado, né? Entenda que é um medo fundamental. Então, se as pessoas não estiverem me aceitando, eu vou ser abandonado, esquecido. Eu não vou ter papel fundamental neste grupo, né? Então, esse é uma preocupação, é uma energia mesmo do nosso, de quem tem um social dominante, tá bom? Então vamos, meu pessoal de Deus. Que mais no nosso roteiro? Ele vai ter esse impulso, tá bom? O medo muito grande de não ser amado e de não ter valor, tá? Muitas vezes você é social dominante e fala, eu não reconheço esse medo. Tá bom, mas você tá o tempo todo servindo, você tá o tempo todo fazendo diferente, você tá o tempo todo entendendo como que você pode ser mais altruísta, mais servidor, o tempo todo deixando as suas necessidades de lado para ajudar o outro, para o grupo ser melhor. Você quer ser amado ou não? Entende? Você quer ter visto, você quer ser admirado, reconhecido e ter o seu valor validado ou não. Entende que é o que eu falei ali no comecinho da aula, né? Muitas coisas a gente tem transbordando, a gente só não consegue dar nome para isso, né? Então perceba um pouco disso. Ok, então, óbvio, né? Quem quer ser aceito, quem quer ser admirado, foi desde muito pequeno entendendo como se adaptar aos outros e como ser encantador para o grupo, tá bom? Então são pessoas que de fato vão conseguir falar bem, né? Vão ser agradáveis, né? Vão ter coisas interessantes para falar, vão saber um pouquinho de cada coisa para conseguir conversar com várias pessoas, entende? Então tudo isso vai acontecer aqui. Muitos instintos sociais, muitos, né? E aí, óbvio que vai ter uma alquimia diferente quando ele encontra com o tipo, tá, gente? Então, você que não é meu aluno ainda, vai no YouTube, tem lá os vídeos dos subtipos e entenda um pouco isso. Então, tem uma alquimia diferente, mas muito dos instintos sociais, você vai ver isso bastante, eles têm uma tendência a ser meio professorais, meio intelectualizados. Tá? Então eles vão falar de coisas que a maioria das pessoas não falam, vão ter um ar meio, eu vim para ensinar mesmo, vem comigo que eu vou te ajudar, tá? Então vai ter, e cada tipo vai fazer isso de alguma forma, tá? Mas no geral são encantadores, no sentido de ser argumentativos, no sentido de conseguir prender a plateia,
tá? A Eliana tá falando ali, 2 social, alquimia, então ela é uma 2 com instinto social. Então tem uma paixão do orgulho, que é a paixão do 2. Quando se junta com instinto social, é o palco, tá? Então, a Eliana, por exemplo, vive dando treinamento, vive, né? A empresa dela se chama Escola de Líderes, né? Então ela dá treinamento para os líderes, entende que tem toda uma motivação, inclusive atrás das coisas que a gente faz, tá bom? Então, eu, de uma maneira muito madura, roubei a garrafa do meu filho. Entende que esse canudinho é melhor pra gente ir tomando água aqui. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, já que eu falei aqui um pouquinho de trabalho, né? É muito bonito ver o tanto que pro instinto social, e aqui vai um alerta, tá? Você que tem o auto social reprimido, isso vai ser um desafio para você. O instinto social, quando equilibrado, quando desenvolvido, quando saudável, ele não faz as coisas apenas por fazer. Ele busca o tal do significado. Por que eu estou fazendo isso? Tá? E por isso que eu, como mentora, encontro um monte de instinto social dominante, fera, reconhecido, prestígio. Sabe aquele povo que vem me procurar e fala assim, Deus que me fala que eu não tenho agenda, de medo que dá, sabe? Aí a coragem vem, a gente atende tudo. Aí quando você vai ver, rombo na vida financeira. Por quê? O que importa é o impacto na vida do outro. Se ele tiver autopreservação reprimido, ele deu uma banana para se vai ganhar, para se vai ter lucro, sabe? É assim, ó, eu preciso fazer. Isso é meu oxigênio, ele não divide meio trabalho, sabe? Ele não consegue dividir muito o trabalho da própria vida. Domingo ele tá trabalhando, é uma coisa muito, muito forte isso no instinto social, sabe? De uma certa, óbvio que em desequilíbrio não é bom para ninguém, mas de uma certa maneira é bonito de ver, porque o trabalho tem um papel e uma quantidade, né, de horas significativa na nossa vida. Gente, é muito desafiador você odiar o seu trabalho. É muito desafiador. Ao mesmo tempo, é muito desafiador você achar que vai amar o seu trabalho, porque tem um monte de coisa de qualquer trabalho que não corre, né? Mas assim, o instinto social, ele olha para as coisas que ele faz e fala assim, cara, isso tem que fazer sentido. Isso tem que ter uma razão de ser. Isso tem que ter para usar uma palavra, né, da moda, isso tem que ter um propósito. Então, para o instinto social, o fazer por fazer, para pagar o plano de vida, plano de morte, plano de saúde, não faz sentido nenhum. Isso não vai motivar ele. Tá? Ele vai fazer. Se ele estiver lá na casa dos 20, se ele for obrigado, né, ele vai até fazer. Se não, ele tem que ter uma coisa muito forte puxando ele para fazer. E eu digo uma coisa para vocês. Você que é social dominante, equilibrando isso, você vai ter um diferencial na sua vida muito grande. Porque a grande maioria das pessoas, elas vêm no mundo meio que batendo cartão, né? Elas vêm no mundo, assim, tá todo mundo fazendo isso, eu tenho que fazer também. Às vezes nem se questiona, nem nada, né? O social, não. Tem que ter significado, tá? E um grande trabalho que eu faço na mentoria com os mentorados é isso. Se o seu social for reprimido, a gente vai pegar pesado para você buscar esse significado da sua vida. Porque isso provavelmente está escondido. E aí você fica, meu Deus, igual hoje, tá vendo, né? Quem acompanha as caixinhas de hoje, né? Apareceu uma pessoa desmotivada, aí pronto, aí vem o trem da desmotivação. Ah, eu tô desmotivada também, eu também tô. Gente de 30, gente de 40, gente de 50 anos. Calma aí, gente. O que tá acontecendo? Então, talvez olhar para o instinto social vá fazer a diferença. Porque é o social que vai falar assim, ó autopreservação. Eu não tô nem aí se isso daqui vai dar dinheiro ou não. Eu não tô nem aí se isso daqui vai ser importante para minha carreira ou não. Né? E ele vai falar pro sexual, eu não tô nem aí se a gente vai ficar em primeiro lugar, eu não tô nem aí se a gente vai conquistar tal coisa, né? Eu tô importante se vai ter significado ou não. Uma vez eu fui dar aula numa cidade muito pequena do interior, e aí um dos alunos, ele era social dominante, assim, bem social, e aí ele tinha saído de São Paulo, capital, e estava nessa cidade pequena, né, trabalhando e falando assim, Luísa, o quanto agora as coisas começam a fazer sentido para mim, né? Eu tenho tempo para fazer minhas outras coisas, eu estou numa empresa que, enfim, valoriza o ser humano. E aí ele foi falando uma série de coisas que para ele fazia sentido, sabe? E ele fala, nossa, eu olho para os meus colegas que ficaram, né, da vida dele lá atrás e falo, meu Deus, essa é uma vida que eu não quero para mim. Ficar 2 horas no trânsito, depois, né, fazendo um monte de coisa que pra ele não tinha sentido nenhum. O instinto social
vai em busca do sentido, tá? No exagero vai ser péssimo, porque ele vai ser um eterno, talvez, iludido, né? Mas também se a gente reprimir muito isso, a gente começa a virar meio teoria da manada e não começa a pensar nas nossas questões, tá bom? Nas nossas questões um pouco mais significativas, né? Nesse sentido, tá bom? Pessoal, então é isso, né? O instinto social, ele vai ter uma facilidade de relacionamento. É quando a autopreservação predominante olha e fala, mas espera aí, eu tenho um currículo muito melhor, né? Eu tenho muito mais tempo de empresa, eu tenho muito mais resultado. Por que esse cara conseguiu a vaga e eu não? Entende? Relação, gente. Ele é fera na questão de relação. Ele cria laços, né? Ele vai cuidar das pessoas. Geralmente é um líder que olha e fala, poxa, como é que as pessoas podem ficar melhor? E aí, querendo ou não, as pessoas lutam por ele, querem trabalhar com ele, né? Ele é uma pessoa que tem vontade, que tem sangue nos olhos. De uma certa maneira até um pouco parecido com o sexual que a gente conhece segunda que vem, tá bom? Lembrando que essas aulas elas ficam só aqui ao vivo, tá, gente? Então, se quem quiser acompanhar que não seja da comunidade 963, precisa acompanhar agora. Então, se prepara para segunda-feira que vem, às 19 horas, você acompanhar, porque eu vou falar do instinto sexual, tá? Tudo bem, pessoal? Essas são algumas características, então, do nosso instinto, quando o instinto social, ele é predominante, tá? Quando ele tá dominando ali. Ele vai ter uma questão muito forte ali, falando da vocação, né? Pro instinto social, o fazer por fazer não faz sentido nenhum. Ele vai buscar o que aquilo significa, né? E muitas vezes a gente vai ver impulsividade aqui, tá? A gente vai olhar o instinto social e vai ver que ele não mede muito as consequências do que ele faz. Quem tá ganhando ali? O que ele quer fazer no sentido assim, qual que é o medo? O medo de ser abandonado, o medo de não ser pertencente a algo, sabe? O medo de não estar lutando por algo maior. Eu me lembro uma vez numa grande empresa, uma executiva falando o seguinte, Luísa, uma vez eu quase fui demitida, porque ela contratou para uma vaga uma pessoa que, segundo ela, né, tinha uma série de qualidades positivas, enfim, mas ela não tinha qualificação para a vaga. Ela não tinha qualificação, sabe? Ela, assim, deu maior problema quando descobriram, inclusive, né? Mas ela representava várias frentes ali de minorias. E essa executiva estava lutando para aumentar as vagas dessas minorias dentro dessa empresa, né? E aí é muito engraçado que até hoje, essa semana eu vi uma reportagem falando sobre ela, que ela ganhou um prêmio X nessa área, sabe? Então ela é uma instinto social dominante e ela tava nem aí. Ela meio que deu uma mentirinha ali, que isso é muito grave dentro de uma empresa, qualquer empresa, mas de uma empresa grande, era assim, demissão na certa, né? E aí conseguiram demitir a pessoa sem ela ter grandes prejuízos, mas ela meio que omitiu, sabe? Ela meio que omitiu algumas coisas ali para que ela conseguisse preencher aquela vaga das minorias, que não tinha nada a ver com as habilidades técnicas da pessoa, sabe? Então, o ideal, né, o idealismo dela ganhando de tudo, né? Então, o instinto autopreservação nessas polêmicas que tem, né? A loja X tem trabalho escravo, né? A loja Y não contrata pessoas acima do peso, qualquer que seja dessas coisas. O instinto autopreservação dominante olha para isso e fala assim, gente, quem tem que cuidar disso são os órgãos competentes. Eu vou comprar porque eu gosto da loja. Não importa quem é o dono, quem fez o quê, tá? Ah, Luísa, sua autopreservação dominante não sou assim. Tá bom, você não é assim. Tô falando da maioria dos instintos de autopreservação. O social não. O social quer saber. O social compra essa garrafa e ele quer saber quem foi que fez. Né? E aí, é sustentável, não é? Contrata as pessoas do local, não contrata, sabe? Então, assim, tem uma coisa do fazer sentido através das pequenas coisas, né? Então, você vai ver muito instinto social, por exemplo, vegano, né? Porque ele vai lutar por uma coisa que ele acredita, né? É difícil demais ser vegano, viu, gente? Eu já tentei, mas tem que ter um instinto social forte para conseguir ser. Ou odiar carne, porque é difícil. Tá bom, pessoal? Então, é uma coisa forte a questão do sentido. E isso é muito bonito, né? A gente que não tem social dominante precisa ficar de olho nisso, senão a gente fica muito técnico, né? Ok?
são flexíveis e adaptáveis, tá bom? Então é bem comum. Trabalho é uma coisa forte para o instinto social e ele vai se adaptar. Agora, nessa época aí das conferências, o que eu vi de instrutor, de líder, de profissional instinto social fazendo coisas inacreditáveis pela internet, né? Foi demais, porque tem coisa que não dá para fazer mesmo, né? Online, tem coisa que ficou bem melhor, mas tem coisa que não dá para fazer, o instinto social faz. Ele dá um jeito, sabe? Ele tem uma forte capacidade assim, de ser flexível e adaptável, né? E se adapta às questões assim, com mais rapidez do que a autopreservação, nem se fala, e com mais rapidez em relação ao sexual, tá bom? Isso vai acontecer também. De novo falando que ele pode... A Margarida a Margarida tá aqui ainda bem, porque ela é o meu HD externo quando eu esqueço das coisas. Sou há 23 anos, devo ser social mesmo porque não acho difícil. Eu não sei o que você é, Margarida. Você falou assim, sou há 23 anos, devo ser social mesmo porque não acho difícil. Conta pra mim o que você não acha difícil. Margarida é uma instinto social dominante, ela é mentora, monitora da Escola 963, todo mundo conhece ela. Forte capacidade. Ah, vegana, Margarida é vegana. A23. Ixi, Maria, tá vendo? Não pode convidar a Margarida para um churrasco. Pode, né? Os veganos vão para churrasco, eles levam a marmita deles geralmente. A Margarida é vegana. Gente, todo vegano é social? Não, de novo, não. Mouse na cabeça, nada no Enneagrama é todo, tá? Mas a gente vai ver uma forte tendência para isso, tá? Que é o que, gente? Sacrifício pessoal. Para ser altruísta, né? Para fazer alguma coisa assim que não maltrate o outro, tá? Vamos falar então agora de social reprimido, como diz o outro, social deprimido, né? Quando você tem um social reprimido, você é incapaz de fazer sacrifício pessoal, né? Muito mais para ajudar o outro, entende? Então é você vegano que traz minha picanha lá, que eu não quero nem saber se o boi impacta no consumo de água do mundo ou não, entende? Eu quero saber que eu quero comer minha picanha aqui, né? Ah, tá. Ah, não, a Elaine tá falando que não é vegana, né, Elaine? É isso, né, gente? É uma tendência. Mas entenda o raciocínio atrás disso, tá? O raciocínio de quem é social reprimido é um raciocínio assim, opa, eu primeiro, tá? Eu primeiro. Foi aquele sócio do início ali da aula, quem perdeu o início da aula, perdeu. Mas, assim, foi o sócio do início da aula que o cliente estava clamando por mais informação e louco para assinar o contrato. Ele falou assim, cara, eu não tô afim de vender nada para você. Vai embora. Nem eu te vendo, nem você compra de mim, né? Fica melhor assim para nós dois. Entende? Então, ele não tá afim de abrir nada, de flexibilizar nada, de nenhum sacrifício. O cara me encheu o saco, eu quero ir embora, entendeu? Eu não quero ver que ele quer o produto, mas ele tá inseguro, né? Então tem uma dificuldade aqui para quem é social reprimido, no sentido de ajudar o outro sem esperar algo em troca. Então todo social é altruísta? Não, né, gente? Não mesmo, né? Eu acho graça, eu acho fofo, inclusive, o povo que fala assim... fulano é tão evoluído que nem dá pra saber o tipo dele direito, que nem dá pra saber o instinto dele direito, né? Ele já equilibrou, já virou purpurina, né, gente? Ilusão, tá? Ilusão do ego, né? Então tem muito líder religioso, muito líder espiritual, muito guru espiritual que fica nessa ilusão do ego, né? Então, eu sou tipo 7, eu falo sempre o exemplo do 7, porque o 7 adora fazer isso, né? Eu sou um tipo 7, mas eu tô no ponto 5 há anos, sabe? Fulano é tal tipo, mas você nem consegue ver o tipo nela. Ilusão do ego, tá, gente? Todos nós aqui, nesse mundo nosso, todos nós estamos desequilibrados, né? Então, alguns, né, é óbvio que isso não tem nada a ver com fazer curso ou não, tá bom? Isso tem a ver com várias coisas. Não vou entrar nisso aqui agora, mas assim, tem a ver com várias coisas. Então, alguns de nós temos muitas coisas, inclusive, já resolvidas, tá? Mas, de fato, a gente vai ter um instinto que predomina, né, que tá ganhando ali da gente em relação ao medo desse instinto. Então, qual que é o medo do autopreservação? Tomem nota que vai ajudar você a entrar na nossa turma de dezembro, tá?
O medo do instinto de autopreservação é a escassez e vulnerabilidade em relação à saúde, dinheiro, relações íntimas, tá bom? Patrimônio, segurança, né? Medo de escassez e vulnerabilidade nessas áreas. E o medo do social, abandono e isolamento, né? Então, o que a gente vai ver aqui? Muito desses medos, eles vão dominando a nossa vida e o nosso instinto, ele vai sobressaindo para acalmar, para minimizar esses medos, porque a gente não vive, se a gente sente medo, a gente quer fazer alguma coisa para resolver isso, tá? Qual que é o medo do instinto sexual? Semana que vem. Semana que vem, às 19 horas. Tá bom? Mas o que eu tava falando pra vocês é isso, beleza. Então, a gente vai no instinto dominante tentando aplacar um pouco desses medos, tá? E aí, no instinto reprimido, o instinto dominante, geralmente a gente teve um trauma, uma percepção em relação a essa área nas nossas primeiras interpretações de infância, tá bom? O instinto reprimido foi mais que um trauma. Foi alguma coisa assim meio que marcante, sabe? Foi alguma coisa que pegou mais pesado, doeu e a gente vem pra vida fugindo. Então eu não quero nem olhar para aquilo. Eu não quero nem mexer nisso. Se eu mexer, vai abrir aqui uma represa, tá bom? Então esse instinto reprimido doeu, sabe? Deixou a gente sem desenvolvimento, deixou a gente infantilizado nesta área, tá bom? E por isso que assim, olha, quando você vai mexer no instinto reprimido, olha que interessante, você vai mexer no instinto reprimido, depois que você for trabalhar alguma coisa na sua vida em relação ao autodesenvolvimento e autorrealização, o que vai acontecer? O seu instinto dominante não vai gostar. Então vamos imaginar que você é um social dominante. E aí você tem o autopreservação reprimido. Ou seja, você é de realização, você faz grandes coisas, você só faz quando tem significado, você junta as pessoas, você é importante aonde você convive, isso porque tem social dominante, mas o autopreservação reprimido vai fazer com que você abandone muitas vezes sua família. Sua esposa te vê só de vez em quando. Seu filho, você nem sabe onde que é a escola do seu filho direito, né? Você vai ter problema ali na conta bancária, entende? E aí, gente, mulher também, tá? É porque culturalmente, né? A gente vai ver o homem fazendo mais esse movimento, mas tem um monte de mulher também que terceiriza tudo que pode da vida dos filhos, tá? Instinto social predominante vai fazer com que você faça isso com menos culpa, com menos remorso, ok? Com autopreservação reprimido, né, Elaine? Falta dinheiro. Com autopreservação reprimido, beleza. Aí você vira e fala assim, cara, sábado que vem, né? Tem aluno meu 963 aqui. Sábado que vem a gente vai pro nosso caminho, né? Pro nosso embate aí, todos juntos, tá, gente? Todo mundo junto pro nosso embate, né? Pro nosso enfrentamento. Porque sábado que vem a gente tem aula de reequilíbrio dos instintos, tá? Então tá, a gente tá nesse trabalho de reequilíbrio dos instintos. E aí você olha pro autopreservação e fala assim, cara, eu quero cuidar da saúde, né? Eu quero dar uma olhada para poupar, eu quero dar uma olhada para minha aposentadoria, eu quero dar uma olhada para frear esse ímpeto de fazer coisas. O instinto dominante vai gostar? Ele vai odiar. Quando você mexe no reprimido, você trava o dominante. E aí, meu filho, a briga é forte. E por isso que eu sempre digo, né? O instinto para mexer... eu falo reequilíbrio de uma maneira didática, tá, gente? Mas vocês já entenderam que não tem reequilíbrio em lugar nenhum, né? A não ser lá nos gurus. Os gurus reequilibram, a gente não. Mas o caminho do reequilíbrio é um caminho árduo. E ele tem que vir gente de fora. Nesse exemplo, por exemplo, social dominante, autopreservação reprimido. Vou dar o exemplo da Margarida aqui, tá? Margarida eu nem lembro, mas eu acho que é autopreservação reprimida ou sexual, me lembra. Mas de qualquer forma, o social dela é o dominante. Piscou o olho, ela tá dando aula de madrugada, porque ela tá em Portugal e dá aula pro pessoal em outro continente. Piscou o olho é trabalho.
é significado. Aí o que ela precisou fazer? O que ela está fazendo desde ali no começo do nosso trabalho ali na Escola 963? Contratou um personal trainer. Ela tem um sexual reprimido. Ela contratou um personal trainer, entende? Então assim, eu preciso buscar ajuda externa para eu minimamente entender o caminho de não deixar o dominante dominar tanto, tá? E para trabalhar o autopreservação reprimido é a mesma coisa. Eu vou precisar de apoio, né? Provavelmente de apoio externo. Primeiro eu preciso de muita luz, né? Muita luz no sentido assim, o que precisa ser feito. Tem que deixar isso muito claro, porque muitas vezes a gente defende muito, sabe? O nosso instinto dominante. A gente defende muito. Uma autopreservação dominante vai falar, gente, como é que você vive uma vida sem planejar? Como é que você vive uma vida sem organização? Como é que você vive uma vida sem cuidar da saúde, sabe? O social dominante vai falar, como é que você vive uma vida que não seja entregue ao trabalho, que não seja entregue ao significado de impactar a vida do outro, né? E o sexual você vai ver segunda-feira que vem. Entende? Então a gente é muito bom em defender o nosso instinto dominante. Para fazer ele cair em si e ver que o excesso não está levando a lugar nenhum, demora um tempo, tá? Quem que nos ajuda nesse momento? Ajuda externa, né? Diversas ajudas externas que você pode traduzir para a sua vida e também o instinto do meio, né? Então a gente tem o instinto dominante, trauma, percepções de infância, o instinto reprimido, grande trauma, grande percepção de trauma, de dor profunda, então eu venho para a vida fugindo dele, e tem o instinto do meio, um instinto normal, que é talvez o seu instinto que não foi tão prejudicado, que não ficou tão preso às neuroses ali, e que vai te ajudar em um caminho de cura, tá? Quem foi que escreveu para mim essa semana, nem sei se ela tá aqui na aula ainda, mas ela escreveu assim, eu acho que foi até no post falando, os instintos foram convidados para um churrasco, né? Como é que cada instinto vai para esse churrasco? E ela contando que ela é autopreservação dominante e que para ela é meio que dramático ir para questões sociais, sabe? Para encontros sociais. E que ela só vai se ela tiver pessoas que ela gosta. O que é isso aqui, gente? É um exemplo, assim, trivial para você traduzir para sua vida. Eu sou autopreservação dominante. Pavor de encontros sociais. Aí eu tenho um instinto social reprimido. O que eu fiz aqui? Com pessoas que eu gosto, instinto sexual, instinto do meio. Pessoas que eu gosto, eu me conecto a essa pessoa que eu gosto e aí eu vou desenvolver o que eu sou muito falho. Ficou claro? Aí você faz a sua hierarquia dos instintos, né, que é o trabalho que a gente tem feito essa semana aí na 963, então você faz a hierarquia dos instintos, para você entender, de uma vez por todas, quem é o seu auto-mentor, né? Então, quem é o seu instinto do meio? Ele pode ser o auto-mentor. O seu auto-mentor de falar assim, poxa, eu vou te ajudar, né? Então, quem é social, dominante, com autopreservação reprimido, né? Pode usar o sexual para melhorar o instinto de autopreservação. Como o meu grande professor Domingos Cunha gosta de fazer a analogia dos vasos comunicantes, né? Então, se um está muito transbordando, passa a energia um pouco para outro, que passa a energia um pouco para outro, né? Então, é como se a gente tivesse 1 litro ali de conteúdo, né? Só que algum tá com 900 ml e o outro tá com 5,5, né? Fiz a conta errada, tá, gente? Eu formei em engenharia, mas tem muitos anos. Então, você entendeu? Tem um que tá transbordando e os outros estão ali na escassez, e a gente tem que ir trabalhando essa busca do reequilíbrio dos instintos, tá bom? Ok, pessoal, então, além disso, só pra gente finalizar aqui a questão do social reprimido. No social reprimido, o que a gente pode ver também, tá? A gente vai ver essa dificuldade, muitas vezes, de sentir a temperatura do ambiente. Então, ele chega em um lugar meio sem noção, sabe? Ele chega num lugar que tá todo mundo meio tenso, ele faz uma piada, né? Ele chega num restaurante que tem uma mesa enorme, né? E ele passa o jantar inteiro conversando com alguém, ou falando muito alto, né? Enfim, não tem muita noção de como se portar no ambiente. E aí, olhando para essas coisas, naturalmente, você vai desenvolver
Coisas que você precisa desenvolver que provavelmente estão te afastando dos objetivos que você quer ter, tá bom? Além disso, também a gente vai encontrar o social dominante, só que em desequilíbrio, né? Em desarmonia, tá? Então, o social dominante, só que em desarmonia. Então, essas pessoas provavelmente elas vão confundir um certo altruísmo com uma questão de fuga da realidade. Então eu vou viver pro outro, né? Mas porque eu tô com muita dificuldade de lidar com as minhas próprias questões. Ou muitas vezes viram aqueles rebeldes sem causa, sabe? Que ficam lutando contra tudo o tempo todo, mas não consegue, de novo, lidar com as coisas práticas da vida. Precisa de um apoio ali para pagar as contas no dia 5. Isso também é uma coisa que acontece. Conhecemos então o social dominante. A gente viu algumas características do social dominante. Vimos algumas características do social reprimido, em alguns casos de nós deprimido, né? De tão reprimido que ele tá. E vimos também como é que é o social dominante em desequilíbrio e como que a gente pode fazer o caminho de fazer uma reestrutura e um reequilíbrio desses instintos. Você que é meu aluno da 963, eu quero atenção especial essa semana, tá? Atenção especial porque é hora da gente trabalhar isso. Desde março a gente tem namorado com isso de uma certa maneira, mas e agora a gente começa um trabalho um pouco mais sistematizado de reequilíbrio desses instintos para que a gente consiga entender, até porque a gente está num trabalho muito forte na Escola 963 de mapa dos sonhos, para que a gente consiga entender essas questões de sentido, caminho do sentido da vida, vocação, né, para a gente sair desse ciclo de insatisfação. Talvez a gente esteja vivendo a era aí da falta, né, da ausência de sentido, e a gente pode usar, sim, essa sabedoria e os nossos instintos, assim como todas as outras questões que o Enneagrama nos apresenta, para a gente ver a vida de uma forma diferente. Reequilíbrio de instintos é uma luta para até o último, né? O penúltimo dia da nossa vida, porque o último a gente vai estar meio ocupado, né? Até o penúltimo dia da nossa vida é uma luta para sempre, mas quando você começa a colocar nome, né? Qual que é o meu instinto dominante? Ok. Qual que é o medo do meu instinto dominante? Qual que é o impulso do meu instinto dominante? E o que é isso do meu instinto reprimido? O que é isso tudo do meu instinto do meio? O que eu vou usar para me apoiar nesse caminho todo? Isso pode fazer absoluta diferença para você, que tem uma dificuldade de se encontrar profissionalmente, para você, que tem bastante dificuldade com conflitos de relacionamento. São coisas que podem verdadeiramente revolucionar essas questões, tá? No meu trabalho de mentoria individual, é uma das coisas que mais impacta no resultado ali do mentorado, da mentorada, é quando ele consegue entender e ir trabalhando essa questão aí de instintos. Eu não discordo mesmo, que tem coisas que a gente tem que desbloquear de uma maneira um pouco menos mental e mais física, mais corporal, eu não discordo disso. Mas eu gosto muito do sem pressa e sem falta, sabe? Eu gosto muito de entender o que está acontecendo e que a gente consiga, de fato, trabalhar isso de uma maneira um pouco menos impactante demais, digamos assim, mas para sempre, tá? E isso é o trabalho que eu acho que faz muito sentido, que eu tenho visto aí nas mais de 700 pessoas que eu já tive a oportunidade de acompanhar. Meu beijo grande para cada um de vocês que estiveram aqui comigo nesta aula. Segunda-feira que vem, a gente vai falar sobre instinto sexual. E se você tem alguma dúvida, me dá um oizinho aqui. E a gente vai trocando ideia essa semana, tá bom? Durante todas as aulas, até a próxima turma, que vai ser início de dezembro, a gente vai ter informações importantes que você pode ir anotando para vai te ajudar de uma maneira que eu vou te explicar como lá na frente, o seu ingresso para a próxima turma, tá bom? Um beijo grande meu e até segunda-feira que vem, às 19 horas. Instinto sexual.